e amém. Pode louvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que exalta o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mais uma vez, salve de mãos para o Pai Senhor. Amém? Amém. Deus é maravilhoso, glória. Deus é tremendo, igreja. Eu estava em casa hoje, quando o Senhor me deu, ontem cedo, o Senhor me deu essa palavra. E eu pensando nela. Aí quando meu esposo disse que eu ia trazer a palavra, eu falei, ai Senhor, Tu sabe todas as coisas. Eu vou ler essa palavra. Apesar que a gente estuda a Bíblia, mas quando Deus quer falar, né? A gente tem que obedecer a Ele. Aleluia, Jesus. Tudo bem com a igreja? E o que não estiver bem vai ficar bem. Vocês estão no lugar certo. Aleluia. O salmista Davi disse assim, aleluia. No livro de Salmo, glória. Salmo 133 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele ainda diz mais assim nos livros de Salmo, que é melhor estar na casa do Senhor do que num outro lugar qualquer. É verdade, aleluia, Jesus. Aqui o Senhor derrama bênção, Ele derrama renovo, Ele fala, nós aprendemos. Aqui o jugo cai, aleluia. Porque quando a gente vem buscar a presença do Senhor, Ele toca. Por isso que nós não podemos ficar desapercebidos. Obrigado, meu amor. Ontem eu conversava com meu neto, eu dizia assim para ele: você não pode ficar desapercebido. Ovelha nenhuma pode ficar desapercebida na presença do Senhor. Porque em todo o templo tem um anjo, ele está anotando tudo. Ele anota tudo, aleluia. A hora que a gente chega, a hora que nós estamos louvando, tudo é anotado. Porque a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse 22 diz assim: e foram abertos os livros. São vários livros, o livro das obras, o livro da vida, né? Aleluia, Jesus. E tudo quanto eu faço, tudo quanto você faz, está tudo ali anotado. Glória a Deus. Tem gente que não acredita, não. Tem gente que tem a palavra de Deus, lê, mas não acredita, está escrito. Abriram-se os livros. Tem os livros das lágrimas. Você tem chorado? Hoje veio falando para descansar. Está pegando, igreja? Descansa, quem te prometeu garante. Descansar. Mas é para descansar, mas não é para deixar de orar, não é para deixar de louvar. Descansar o coração. Quando a palavra do Senhor vem falando descansa, não é para ficar atribulado, não é para chorar por causa do problema, não, para descansar nele. O que é descansar? É crer, é confiar. É confiar, é isso que o Senhor está falando nesse louvor. Descansa, confia. Aleluia, Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel 1, aliás, Ezequiel 1 não, o 2, fala sobre a vocação de Ezequiel. Aleluia, Jesus. Fala sobre a vocação de Ezequiel. Deus, aleluia, Jesus. Toda vez que a gente abre Ezequiel, a igreja fica, ai meu Deus, é conceito. É juízo de Deus. Ezequiel 2. O primeiro fala a visão que ele teve, né? Amém? Amém. Diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu que me falava e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim.
Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duro e obstinado, de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo, e tu habitas com escorpião. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Amém? Pode sentar. Ezequiel, né? Quem foi Ezequiel? A Bíblia diz aqui que do ano 605 até o ano 597, a Bíblia diz aqui que Israel, ele foi levado cativo. A Bíblia diz aqui que foram mais de 10.000 cativos. E por que eles foram cativos? Porque desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram as ordenanças do Senhor. A Bíblia diz aqui no Velho Testamento, né, que o Senhor ali, ele tinha dado ordenanças. Nós podemos ver aqui no livro de Êxodo, Números, né? O Senhor ali deu ordenanças para obedecer, aleluia, Jesus, a palavra de Deus, obedecer ao Senhor. A bênção de Israel estava em obedecer, mas o povo sempre teve uma tendência a desobedecer. Sempre teve uma tendência a desobedecer. E até que chegou aqui, no livro de Ezequiel, profeta, chamado por Deus. A Bíblia diz aqui que o nome de Ezequiel é profético. Ezequiel quer dizer Deus te fortalece. Então eu creio que o Senhor te fortalece nesta noite, porque a palavra do Senhor, ela é viva. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor, ela revela a nós nesta noite. E a Bíblia diz aqui que o nosso irmão Ezequiel, ele era de família sacerdotal. Quando Israel foi levado cativo, a Bíblia diz aqui que ele estava se preparando. Quer dizer que ele foi menino, né? Ele tinha na faixa de uns 16, 17 anos, contemporâneo de Jeremias, de Daniel, né? Então, quando Israel foi cativo, Ezequiel, Jeremias, Daniel, contemporâneo, eles foram todos juntos, só que foram em etapas. Israel, quando ele foi cativo, foi em 3 vezes. No ano 605 e até o ano 597 foram 3 etapas. Mais de 10.000 cativos. O que é uma pessoa viver cativa? Fora da sua terra natal, da sua pátria, né? Iam ser comandados. Quer dizer, uma pessoa cativa, ela não tem liberdade. Cativo já está dizendo cativeiro. O povo foi levado em cativeiro. Aleluia, Jesus. O que é cativeiro? Cercado. Eles iam tomar conta. Eles perderam toda a liberdade. Aleluia, Jesus. E ali o rei de Babilônia, Nabucodonosor, aleluia, Jesus, é que ia comandar o povo de Israel. Por causa do quê? Por causa da rebeldia. Aleluia, Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui, o chamado de Ezequiel, aleluia, Jesus. Aqui ele já estava com 25 anos, quando o Senhor chamou ele. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, ele teve uma visão da glória de Deus. Ele, no cativo, aleluia, Jesus, ele foi preparado. Durante ali menino, ele foi preparado. E aqui com 25 anos começou, aleluia, Jesus, a Deus trabalhar na vida dele. Começou o ministério profético, aleluia, Jesus. Cativo. Aí você pode até pensar, aleluia, Jesus, eu tenho vivido uma situação que parece um cativeiro, mas o Senhor está aqui nessa noite para quebrar cativeiro. Eu tenho vivido essa situação há anos. O que é uma vida cativa? Tem pessoas que a vida dela até parece que quer ir. Vai para frente, dali a pouco vai para trás. A vida não vai. Uma situação muitas vezes enrolada. Isso é cativo. Aleluia, Jesus. E muitas vezes, hoje em dia, aqui, Israel foi levado cativo pelo rei de Babilônia, Nabucodonosor. Mas hoje em dia, quem é que quer nos manter em cativeiro? É o inimigo das nossas almas. Ele quer nos prender. Mas como assim? Em situações,
Aleluia, Jesus. Antes, quando eu e você não conhecia o Senhor, o inimigo, aleluia, nós não conhecíamos a palavra de Deus. E a gente, achava, eu mesmo no meu caso, achava que a situação que passava, mas eu tenho que passar, aleluia, Jesus, não creio em Deus, isso é um karma, é porque meus familiares no passado passou por isso, então eu também tenho que passar. Não, igreja, isso é cativo, isso é viver em cativeiro, né? Eu mesmo no meu caso fumava, bebia, gostava de sair, e quando eu chegava em casa batia ali com a realidade, vida enrolada, situação de dívida, isso é cativo. Isso é estar em cativeiro. Mas como que eu faço para sair dessa situação? Orar, buscar. Aleluia, Jesus. Aonde o inimigo está amarrando, o Senhor ele vem desamarrar as amarras do inimigo. Buscar. O Senhor ele é o único que tira de cativeiro. Antes não, quando nós não servíamos a Deus, aonde falava que estava bom, aonde falava que era bom, que desenrolava a vida, vai lá, toma um passe e vai desenrolar. Não, Eu fiz muito isso. Fui parar, aleluia, no fundo de poço. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia, Jesus. Deus é o único que tem o poder de tirar de cativeiro. Aqui o povo foi levado cativo, foi com a permissão de Deus, por causa da desobediência a Deus. Tem um preço a desobediência, No mundo não, quando nós não conhecemos. Mas depois que a gente conhece a palavra, conhece ao Senhor, é bom obedecer a palavra de Deus. Tem bênção na obediência. Aleluia, obediência a Deus, Para quem trabalha, obediência aos patrões, aleluia, dentro de casa, os jovens, as crianças, ser obediente ao pai, à mãe. Nós sabemos que o rei da desobediência é o diabo, um rei caído. Ele é o pai da desobediência, do engano. É ele que muitas vezes quer manter o povo em cativo, em situação de vício, de droga, aleluia. Grande Deus, situação enrolada, isso provém dele, isso é situação de cativo, aleluia, diferente desse cativeiro que Deus permitiu, mas quando a gente vem para a presença de Deus, as amarras tem que cair por terra, aleluia, Jesus. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, ele teve uma visão, aleluia, Jesus, e o Senhor aqui usava muito Ezequiel, Deus deu dons para ele. Igreja, quando o Senhor ele está nos preparando para uma obra, nós passamos por uma situação que muitas vezes a gente não entende, mas é por causa do chamado. E nosso irmão aqui, Ezequiel, ele foi preparado. Mas como que vem a preparação? Orando, buscando. Ali o Senhor vai derramando dons. E aqui o Senhor falava muito com Ezequiel através de visão e revelação. Deus mostrava para Ezequiel através de visão e revelação o que ia acontecer na caminhada dele. E a Bíblia diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, que ele teve uma visão de anjos, de querubins. Ali ele viu rodas. Ali ele viu que o Espírito movia sobre as rodas. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, Deus estava mostrando para Ezequiel que Deus ele não para. E Deus estava aqui mostrando a glória dele, que a glória do Senhor ainda estava ali no templo. Mas aqui no livro de Ezequiel, capítulo 2, depois dessa visão, ele ficou um pouco meio desanimado, porque aqui nessa visão, ele entendeu, aleluia, Jesus, que Deus aqui iria trabalhar. Ele entendeu aqui que Deus ali iria trabalhar no meio do povo. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 2, Deus anima ele. Ele ficou meio desanimado. E a Bíblia diz aqui: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Igreja, o Espírito Santo de Deus, ele coloca em pé. Ele não derruba, não. Tem pessoas que dizem que para ser liberto tem que cair. O Espírito Santo de Deus, ele coloca em pé. E o que vai trazer a libertação para a nossa vida é orar, é jejuar, aleluia, buscar a presença de Deus. Não é assim que diz no livro do nosso irmão Tiago? Tiago 4: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz aqui que Ezequiel, ele ficou desanimado. E ali o Espírito Santo de Deus, quando o Senhor falou com ele, o Espírito Santo de Deus colocou ele de pé. Quem sabe o Senhor não te trouxe aqui essa noite para dizer assim: levanta-te, coloca em pé na minha presença, porque eu tenho uma obra. Quem sabe, aleluia, Jesus, Deus não está dizendo: olha, se coloca em pé,
Deus. Deus aqui estava despertando, dando um chacoalhão em Ezequiel. Olha a maneira carinhosa que o Senhor o chamou, filho do homem. Mas o Senhor nesta noite também diz, aqui tem filho e filha. Ele diz, olha, te coloca em pé. Dá a impressão que o Espírito de Deus está dizendo assim, olha, eu não te quero desta maneira. Aleluia. Eu não te quero desta maneira. Coloca-te de pé. Aonde? Na presença de Deus. Mas se colocar de pé como? Aleluia. Em oração, falando com Ele, que Ele vai falar com você. Quando o Senhor ele vem falando assim, é porque Ele tem uma obra. Porque muitas vezes a tendência nossa é querer estacionar. Eu vou na igreja, Deus me toca, Deus vai trabalhando, trabalha, mas Deus tem uma obra. O que o Senhor está dizendo nessa noite? Ele não me chamou e não te chamou para ficar sentado, não. Aleluia. Grande Deus. Irmão, não sei o que acontece na minha vida, parece que está um pouco meio assim. Tem situação que Deus permite. Tem situação sim que Deus permite. Aleluia. Para a gente se colocar de pé na presença dEle. Porque Ele quer usar. Ele quer usar a mim, Ele quer usar você, como Ele usou Ezequiel. Aleluia. Por isso que Ele disse, olha, te coloca em pé. É porque Ele quer usar. E a Bíblia está dizendo aqui, disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Aonde? Era ali onde ele estava, era o povo de Deus mesmo ali. Povo rebelde, de semblante duro. O povo tinha uma dificuldade muito grande para entender o que Deus queria. O povo sempre quis andar do seu modo, da sua maneira. Aleluia, Jesus. Mas Deus ainda tinha algo com aquele povo. Deus levou cativo por amor. Aleluia. Deus levou aquele povo cativo por amor para eles acordarem, para eles começarem a buscar a Deus. Como quem diz, Deus falando para eles, olha, eu vou te mostrar quem é que manda. Porque Deus era Deus daquele povo, era o povo de Israel. Era o povo que Deus tinha tirado lá do Egito. Aleluia. Era o povo que Deus tinha o livrado das garras ali de Faraó. Quer dizer, esse povo viu o que Deus fez, participou dos milagres e agora estava dessa maneira, se rebelando contra Deus. Aleluia, Jesus. E a nossa chamada do irmão Ezequiel foi estreito, ele estava cativo. É estreito, foi estreito aqui. E Deus usava muito Ezequiel no juízo. Como assim? O juízo de Deus. Como quem diz, olha, se conserta, porque a espada vai descer. Quer dizer que não era fácil para ele. Mas aqui, Deus estava dando um chacoalhão em Ezequiel. Aleluia. E o Senhor ainda estava falando, olha, eu te envio. Aleluia, Jesus. Ele disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram. O que é prevaricar? É pecar. Pecaram contra mim. Que tipo de pecado? Eles adoravam outros deuses. Eles tinham a tendência de adorar outros deuses. Olha, isso é um pecado terrível contra Deus. Aqui no livro de Isaías 42 ele diz assim: eu não dou a minha glória a outro, e nem o meu louvor a imagens de escultura. Somente Ele é digno de ser adorado. E o povo tinha essa tendência de se prostrar diante de imagem, de adorar deuses. Aleluia, Jesus. E isso não agradava a Deus, e por causa disso vinha o preço na vida deles. Prevaricaram contra mim até este mesmo dia. A Bíblia diz assim no livro de Amós 3,7, se não me engano, que certamente o Senhor Deus Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Aleluia, Jesus. Deus com certeza, Ele já vinha avisando esse povo para se despertar na presença dEle. E hoje o Senhor mandou essa palavra, Deus te despertando, aleluia, para o chamado que Ele tem na tua vida e na minha vida também. Desperta, dá a impressão que o Espírito Santo de Deus dizendo assim: olha, desperta, igreja, o que Deus tem comigo e tem com você, Ele não vai ter com o outro, né? Muitas vezes a gente quer dizer: ah não, o que eu não fizer, Deus levanta outro. Sim, vai levantar, mas Ele vai requerer de mim e vai requerer de você. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz assim que é melhor não ter conhecido do que conhecer. É bom seguir, é bom obedecer. Ou a gente tem aquela tendência de olhar para a gente, mas Deus vai me usar. Deus quer te usar sim.
Mas eu, sim. Deus, ele quer usar, e não devemos temer. E Deus aqui, ele continua dando um chacoalhão em Ezequiel. O 5 ele diz assim: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. E é assim o rebelde, né? Olha a situação ali que Deus ali estava colocando para Ezequiel, e ao mesmo tempo dando um puxão de orelha nele. Olha, Ezequiel, o povo lá é de semblante duro, eles são rebeldes, mas o Senhor dizendo: mas você vai, como o Senhor dizendo, né? Mas você vai me obedecer. O Senhor falando: olha, não tenha medo, porque eu sou com você, né? E muitas vezes acontece isso. Às vezes vem uma mensagem, né? Isso já aconteceu comigo. Às vezes vem uma mensagem para você falar, aleluia. Às vezes Deus coloca a pessoa do lado. Talvez, aleluia, Deus te trouxe aqui para te alertar. Como Deus dizendo: eu vou colocar alguém do teu lado, ou um vizinho. A gente nunca sabe. Sempre tem alguém para a gente pregar a palavra, para a gente falar do amor de Deus. Ainda mais agora que Jesus está vindo. O inimigo anda muito furioso. A tendência do inimigo, olha o que ele quer fazer. O que ele tem feito ultimamente no meio do povo de Deus é distrair o povo da palavra, distrair o povo para não pregar a palavra, aleluia, porque naquele grande dia Deus vai requerer. E o Senhor nesta noite me desperta e te desperta. Assim como ele teve um chamado na vida de Ezequiel, o Senhor tem um chamado na minha e na tua vida. E o Senhor diz: olha, desperta para o chamado. Ah, mas eu sou assim. Não. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, a Bíblia diz aqui que Jeremias, ele era uma criança quando Deus chamou. Aleluia, grande Deus. E olha a desculpa que ele deu: mas eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas o Senhor logo embaixo disse: olha, não digas, não sabe falar, porque eu falo na tua boca. Não adianta, igreja, quando Deus chama. Eu sempre digo assim, olha, o Senhor, ele me chamou e ele te chama porque ele achou graça. Ele achou graça. Quem era para fazer esse trabalho? Deixa eu esperar os jovens. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Quem era para fazer esse trabalho? Eram os anjos. Mas Deus achou graça em mim e em você. Ele achou graça. E o Senhor está dizendo nesta noite que a gente não pode ter medo de abrir a boca e pregar essa palavra. O rolo aqui é a palavra de Deus. Tem muita gente que não conhece. A gente mora aqui, né? Eu sempre falo: não precisa nem ir para a África. Ai, vontade de ir para a África. Não, a nossa África é aqui. Sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra. É um vizinho, é um parente nosso. Começa aí dentro da nossa casa, aonde é mais difícil, né? Mas é dentro da nossa casa que a gente tem que começar a falar do amor de Deus. Nós não podemos deixar o diabo oprimir os nossos dentro da nossa casa. Não. Aleluia. Dentro da nossa casa, ali onde ninguém vê, mas Deus está vendo. É ali onde começa o nosso ministério. Aleluia, Jesus. Talvez alguém vai chegar até você. Deus coloca. Aleluia, Jesus. E Ele está falando: olha, não tenha medo, abra a tua boca. E aqui, Deus falava muito com Ezequiel através de revelação e visão. É dom de Deus. É dom de Deus. Embora o inimigo sempre quis imitar a Deus, mas aquilo que é de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica. Porque quando Deus aqui colocou, o Espírito Santo de Deus entrou em Ezequiel e o colocou de pé, aleluia, os dons do Senhor naturalmente já caíram sobre ele. Dom de visão. E era sempre ali, na beira do rio Quebar. A Bíblia diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8, que Ezequiel, ele teve uma visão. Ele estava sentado ali no meio dos anciões, ali dos sacerdotes. Ele viu quando veio a mão e o tomou pelos seus cabelos. Aleluia, Jesus. Olha que coisa tremenda, coisa linda. Veio a visão, ele viu a glória de Deus. Deus falava com ele os acontecimentos que iam acontecer através de revelação, visão e sonhos. Deus usava também nosso irmão Daniel. Deus falava com Daniel. Daniel tinha o dom de interpretação, é os dons do Espírito Santo. Quem sabe se Deus nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele quer derramar dons, e ele diz: olha, a hora desce. Igreja, é um presente de Deus. Aleluia. A gente nunca pode dizer: eu não posso. Imagina, eu não sou capacitado para pregar a palavra. Mas quem capacita é Deus, e Ele quer te capacitar, aleluia, para pregar
quiser fazer, ele até passa para outro, mas só que o de você ele vai requerer, não adianta. Glória a Deus. Não adianta, ele te chamou, desperta. Ele diz nessa noite, desperta, desperta para o chamado dele. Aleluia, grande Deus, ele quer te usar. Aleluia, Jesus. Fala da palavra de Deus. E o Senhor aqui está falando para Daniel, para Ezequiel, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, hão de saber que no meio deles houve um profeta. Olha que privilégio, igreja, profeta, hão de saber. Aleluia. Hoje em dia, os escândalos está tanto, é tanto escândalo, mas nós não podemos olhar para isso. Mas o próprio Jesus disse, é mister que venha. Aleluia, Jesus. Mas ai, esse ai já é um ai de condenação. Ai por quem veio o escândalo. Mas a gente não pode olhar para os escândalos, nós temos que olhar para a palavra. A Bíblia diz aqui, Jesus dizendo, céus e terra passam, mas as minhas palavras, elas não passarão, elas se cumprirão. As palavras do Senhor se cumprirão. Aleluia, Jesus. E o Senhor está dizendo aqui, oh glória, mas tu dirás, as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são casa rebelde. Ele estava ali num lugar que não era fácil, um povo rebelde, de semblante duro. Deveria ser um povo, porque hoje em dia é meio difícil, né? Não é diferente. E o povo aqui, o rebelde, ele sempre tende a contestar. Ele sempre tende a bater de frente. Ele sempre tende a não crer. Porque um espírito, um demônio de rebeldia. Quando a pessoa se rebelia, é um demônio de rebeldia. Aleluia. Que se aposta da vida da pessoa. Tem esse demônio? Tem. Ah, mas me mostra na palavra. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus, que Satanás, ele era um anjo de luz. E ele se rebeliou contra Deus. Olha, Deus, fala uma coisa para você. Qualquer tipo de rebelião, quem está por detrás disso é um demônio. Qualquer tipo de rebelião. Qualquer tipo de rebelião. Não é rebelião, rebeldia não é só aqui na casa do Senhor, não. Qualquer tipo de rebelião, quem está por detrás disso é o diabo. Então vamos tomar cuidado para não ser rebelde. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente diz, nossa, mas como que fulano é rebelde? Não, aí temos que orar. Temos que orar, né? Eu não sei quem foi que falava para mim, nossa irmã, os jovens hoje em dia está tão difícil. Nossa, como que eles andam rebeldes? Não, irmã, só orar. Aleluia, Jesus. E os jovens aqui na casa do Senhor, orar, buscar a Deus. Eu sempre falo para o meu neto que Deus não tem ninguém, por neto, por mais pequeno que seja, e por sobrinho. Deus não olha para jovens, Deus não vê como a gente. O olhar de Deus é diferente. Deus vê assim, conhece o certo e o errado. Aleluia, Jesus. Ele já é responsável pelos seus próprios atos. Ele já é responsável. Aleluia, Jesus. Então, olha, qualquer tipo de rebeldia, quem está por detrás é um demônio da rebeldia. É só orar. Igreja, quando meus filhos eram pequenos, né? E eles ficaram na faixa de 8, 9 anos, né? Meu esposo trabalhava. E a gente que está em casa, né? Eu vou contar. Deu vontade de contar, eu vou contar. Deus sabe todas as coisas. Aí, e a Sônia, na época, ela tinha uns 9 anos. Eu tenho 3 filhos, né? Hoje, graças a Deus, estamos casados. Um mora lá no Espírito Santo. Aleluia, Jesus, né? A minha filha, que canta aqui, né? No grupo com a gente, esposa do pastor Ulisses. E eu tenho uma outra filha também, a Sônia. Na época, a Sônia tinha uns 9 anos, 9, 10 anos. Meu esposo estava trabalhando. Então, eu sempre fui de orar, né? E a gente que busca a Deus, que somos pai e mãe, temos que estar orando muito pelos nossos filhos, porque o diabo realmente perturba, né? E temos que ter a visão de Deus para saber quando é eles e quando é o inimigo que está. Aí, teve um dia, nossa, mas aquele dia eles estavam. Ai, meu Deus do céu. E tem vezes que a gente fica, né? Fala, não, eu vou pegar uma vara, peraí. E eles estavam naquele dia, desde cedo, aquela rebeldia, aquela coisa. Aí eu falei, peraí. Aí a Sônia veio e falei, peraí, eu levantei a mão para dar. Só que eu fiquei irada. Porque a gente fica, né? Eu falei, não, peraí. Se não parar de um jeito, vai parar de outro. Igreja, eu levantei a mão para dar. Eu fiquei irada. Mas se eu desse, era perigoso a cabeça dela sair fora do corpo. Eu levantei a mão para dar, eu ia dar um tapa nela. Aí eu sentia, né, como uma mão quente segurando a minha, disse assim, ora e repreenda o demônio
Deus falou. Demônio da rebeldia. Nossa, gente, não me lembro agora. E da desobediência. É dois tipos. Da rebeldia é um e o da desobediência é outro. Eu levantei a mão, ela se encolheu. Aí eu, né? Ai, mãe, ela vai bater? Não, vem cá com a mãe, vem cá. Peguei os três, vem cá. Vem cá, vamos orar, né? Mãe, a senhora não vai bater em nós? Não, não vou bater, vamos orar. Ah, eu não vou orar não. Falou, não, você vai orar. Vamos orar, Jesus quer, vocês tudo orando, vamos orar aqui agora, né? E Deus, ele é tão bom, igreja. Quando o inimigo ele quer nos cegar diante da situação, o Espírito Santo de Deus vem e abre os nossos olhos. Então naquela hora Deus abriu os meus olhos e me fez ver o que estava acontecendo. Igreja, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. Ele existe, né? Então, talvez possa ter alguém aqui que esteja passando por alguma situação desse jeito. Orar e jejuar. Aí eu falei, nossa, mas quer dizer, a gente ora, mas muitas vezes o inimigo ele quer cegar. E aí eu comecei a orar, né? Já estava orando, só que o Senhor abriu mais os meus olhos, né? Ele abriu mais os meus olhos, aí eu comecei a orar e jejuar mais por eles, né? Aí sabe como é que é? Eles cresceram. Não cresceu, não adianta. Cada um tende aí tomar um caminho. Achei que eu como mãe, né, tinha errado. E Deus disse não, mas são tudo meu. Eu não tá. Mas graças a Deus, igreja, uma coisa eu vou falar para vocês, né? Continua pregando dentro da sua casa com seus filhos. Eu sempre fiz isso. Eu, meu esposo. Prega dentro da tua casa a palavra. E não tenha medo, olha, não faça isso não, porque isso aqui é do diabo. Sabe por causa do quê? Tudo que eu e você, pai e mãe, tudo que a gente fala para os nossos filhos, fica guardado aqui, ó. Minha filha, quando veio para cá, né? Quando ela passava situação, esses tempos que ela veio me contar, ela disse que lembrava, eu vou orar. A minha mãe ensinou a orar. Igreja, é uma água que a gente dá para nossos filhos, que essa água não se seca. Eles vão lembrar. No momento difícil, eles vão lembrar. E eles voltam. Para a presença do Senhor. E Deus disse, está nas minhas mãos. Então, olha, pai, mãe que está aqui, seus filhos estão na palma das mãos do Senhor. Mas não cessa de pregar dentro de casa. Fala, ó, isso aqui está errado. Não, meu filho, não, minha filha. Às vezes está. Não, minha filha, meu filho, vem aqui. E está sempre orando. Porque o inimigo ele é astuto. Muitas vezes quer usar eles para tirar a nossa paz e o nosso sossego. Né? Porque muitas vezes ele não tem uma vida assim como a gente de estar orando e de estar jejuando. Aleluia, Jesus. Agora eu quero falar uma coisa: o jejum e a oração quebra as fortalezas do reino das trevas. Quebra, impede o inimigo de agir. Impede. Ainda que eles cresçam e se percam e saiam desse caminho, o Senhor traz. De um jeito ou de outro, o Senhor traz. Mas tudo que você falar, pai e mãe, para os seus filhos, fica guardado aqui. Ele se lembra, viu? Aleluia, Jesus. Então, olha, o nosso ministério começa dentro de casa. Eu nunca cessei de pregar dentro de casa. Aleluia. Amo evangelizar, amo falar do amor de Deus. Mas tudo começa dentro de casa. Amém? E aqui, não, estou terminando. E aqui a palavra do Senhor. E o Senhor aqui deu um puxão de orelha a Ezequiel. Olha, e não seja rebelde como a casa rebelde. Como quem diz, né? Não se rebelia contra mim, Ezequiel. O Senhor falando, né? Olha, não se rebelia contra mim, igreja. Prega a minha palavra. Aleluia. Grande Deus. Porque muitas vezes vem no nosso coração um texto para falar para alguém. De um jeito ou de outro. Deus, quando Ele quer resgatar alguém, Ele vai me usar e vai te usar. Não foi fácil aqui a chamada de Ezequiel. Aleluia. Não foi fácil. Foi no cativeiro. Povo rebelde. Povo de semblante duro e obstinado. Não é diferente hoje, né? Muitas vezes quando a gente vai evangelizar, sempre tem alguém que quer bater de frente. Mas não é. A gente tem que olhar para a pessoa e olhar para dentro dela. Para dentro da pessoa. Aleluia, Jesus, que ela tem uma alma. E quem está usando, aleluia, não é Deus, mas é o inimigo. Olhar para dentro da pessoa. Ninguém é perfeito. Aleluia, Jesus. E não podemos ter medo de falar da palavra de Deus, não. Maior é o que está conosco.
E tudo que sai da nossa boca aqui, tudo que Deus usava aqui, Ezequiel, para falar, o Senhor assinava embaixo. Acontecia. Olha, assim diz o Senhor, aleluia. Olha, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala da chamada de Ezequiel. Aqui no 3, o 16, o Senhor chamou ele como atalaia. Olha, tem um atalaia de Israel. Aleluia, Jesus. E era estreito. E o Senhor disse para Ezequiel: olha, você vai e fala para o ímpio. Se o ímpio ouvir, está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 13. Se o ímpio ouvir o sangue dele, eu não requererei da tua mão. Mas se você não falar e o ímpio morrer na sua iniquidade, o sangue dele, eu vou requerer de ti. Olha a responsabilidade. Quer queira ou quer não, Deus chamou ele para o estreito. Olha, você vai e fala para o ímpio. A Bíblia diz assim que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. E nós também não devemos ter. Não devemos deixar aquela pessoa que não serve a Deus, não devemos deixá-la de lado, mas olhar para ela com amor, olhar para dentro dela e ver que o sangue de Jesus foi derramado por ela. Era isso aqui que Deus estava requerendo de Ezequiel. Vai, Ezequiel, e fala para o ímpio. Vai e fala. E Deus, quando ele fala forte, igreja. Deus, quando ele fala, é bom obedecer. Ele se responsabiliza. Aleluia. Como ele disse, filho do homem, ele fala para mim e para você: filho, aqui tem filho e tem filha. Fala da palavra de Deus. Ele me chamou e te chamou como profeta. Mas como eu vou falar? Começa a orar. Como que Deus quer me usar? Senhor, qual é o dom? Fala com ele. Fala com ele. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Deus te trouxe aqui para dizer: olha, eu tenho uma obra. Decanta labassurianda lamanans. Eu tenho um chamado. Rabadarecanta lamanasa rianda labas. Eu tenho uma obra, um chamado. Desperta. Aleluia. Grande Deus. Amém? E ele vai trabalhar. Grande Deus. É só orar, é só falar com ele. Amém? Glória a Deus. Aquilo que eu não pude expressar, que a expressão de Deus possa falar mais alto. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Aqui tem profeta. Aqui tem profeta de Deus. E aqui tem pessoas que Deus quer usar. Aleluia, Jesus. Cada um aqui Deus quer usar. Deus tem um chamado. Mas é só começar a orar. Descer na presença de Deus. Fala com ele. Muitas vezes, igreja, a gente quer que Deus fale com a gente, mas a gente não fala com ele. Como é que você vai descobrir o que Deus tem com você? É falando com ele. Ele é teu Deus, ele é o teu dono. Aleluia. Ele está com você a todos os momentos. Aleluia, grande Deus. Vamos orar com um sonzinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Minha oração nesta noite para você vai ser para o Senhor te despertar. Aleluia. Se desperta para o chamado dele na tua vida. Jesus está vindo. Glória a Deus. E tem muitas vidas que ele quer resgatar através de mim e através de você. Aleluia. Mas irmão, a gente muitas vezes se diminui, né? Aleluia. Importa a maneira que as pessoas nos veem. Ou pequeno, pode olhar para a aparência, mas o Senhor está olhando para aqui dentro. E é uma graça, glória, é uma maravilha, igreja. Que privilégio Deus me chamar e Deus te chamar. Aleluia, Jesus. E ele te chama de profeta. Aleluia. Profeta, né, missionária Bernadette? Aleluia, Jesus. Profeta de Deus. E a recompensa, ela vem de Deus, viu? Tem recompensa. Aleluia, Jesus. Quem sabe, se você não se desenvolver, aleluia, Jesus, se você começar a se despertar, aleluia, aí os caminhos vão se abrindo, se desperta. Aleluia. Muitas vezes a gente está orando, querendo algo, mas a gente não faz o querer de Deus. Faça o querer de Deus, aleluia. Faça o querer de Deus. Se desperta na presença dele. Oh Deus. Deus amado, santo, querido Rei da glória. Mais uma vez, erga-te a minha voz, Senhor. Erguemos a nossa voz. Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Para te agradecer, Senhor, por essa palavra. Meu Deus e meu Pai, a oração, Senhor, para mim e para a Tua igreja nesta noite, é para que o Senhor venha nos despertar. Senhor, venha despertar a cada irmão, os irmãos que aqui estão, os jovens. Vem despertar, meu Pai, na Tua presença. Aleluia, Jesus. Desperta, Senhor. Aleluia. Desperta, meu Deus. Aleluia. Oh, derraça, mandar e canta, labás.
da Glória, Senhor Santo, porque o Senhor tem uma obra na vida de cada um, mas muitas vezes é necessário descer, como o Senhor disse para Jeremias, aleluia, desce a casa do oleiro, que também, meu Deus, teve um chamado muito grande, mas o Senhor disse para ele, desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E da mesma maneira o Senhor diz para a tua igreja, desce a casa do oleiro, meu Deus e meu Pai, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras, lá eu me revelarei, lá eu te direi, aleluia, porque foi quando Jeremias desceu na casa do oleiro, foi aí que o Senhor começou a falar com ele, foi aí que o Senhor começou a se revelar para ele, e da mesma forma, e da mesma maneira, o Senhor quer fazer nas nossas vidas, o Senhor quer fazer na vida da tua igreja, na vida do teu povo, todo impedimento, meu Deus, tudo aquilo que impede, aleluia, Jesus, a tua igreja de fazer a tua vontade, todo impedimento, meu Deus, todo enrosco, todo embaraço, todo impedimento na vida espiritual, meu Deus, que venha cair por terra nesta noite. Senhor, a tua palavra veio falando de cativeiro, aquele povo foi cativo, Senhor, mas nos dias de hoje tem cativeiro, meu Deus, tem cristão na tua presença, que vive como se fosse dentro de um cativeiro, a vida amarrada, a situação difícil, não vai nem para frente nem para trás, meu Deus, quando parece que as coisas vai para frente, vai para trás, está trabalhando, não vai, não está trabalhando, fica da mesma forma, ou até pior, mas nesta noite, todo cativeiro dessa situação, se tem alguém aqui que se encontra dessa forma, dessa maneira, seja quebrado nesta noite, todo cativeiro satânico, maligno e diabólico, toda situação que não provém de ti, meu Deus, tu és poderoso para dar a vitória, tu és poderoso para quebrar cadeias nesta noite, quebrar correntes, quebrar cadeado, como diz a tua palavra lá no livro de Isaías 45, que o Senhor foi na frente de Ciro, endireitando os caminhos, quebrando as cadeias, quebrando os cadeados, derrubando as portas de bronze, derruba nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Oh glória, meu Deus, abençoa grandemente, visita lá nesta noite, meu Deus, dá livramento, guarda, oh decanta la maná, surianda la paz, meu Deus, supre necessidade nesta noite. Oh eterno santo, querido Rei da Glória, restaura a vida, restaura casamento, liberta, visita aquele, esse, essa que ficou em casa, meu Deus, toma nas tuas mãos, visita nesta noite, meu Deus, aleluia, jovem, visita esposo nessa noite, quebra corrente, quebra cadeia na vida dessa, em nome do Senhor Jesus. Oh glória, é o que eu te peço, Pai, é o que a tua igreja te pede nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, amém? As palmas glorificam o Senhor.